Livro do profeta Jonas, capítulo de número 4. Eu vou ler a partir do 10 do capítulo 3, tá bom? Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente, misericordioso e tardio em irar-se e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque melhor é morrer do que viver. E disse o Senhor: É razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade, assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada e repousou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta e esta se secou. E nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: Melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: É razoável esta tua ira por causa da planta? Ele respondeu: É razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: Tens compaixão da planta que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite cresceu e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Vamos orar. Senhor, diante do seu texto sagrado, nós reconhecemos a incapacidade de entendê-lo por nós mesmos. Nesse momento, te pedimos que o teu Santo Espírito venha até nós, nos ilumine e abençoe os nossos irmãos queridos que aqui estão, para que nós possamos não somente ser ouvintes da sua palavra, mas praticantes. Dependemos exclusivamente do Senhor para isso. Tenha misericórdia de nós. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como a gente estava dizendo, chegamos ao último capítulo do profeta Jonas. Eu vou fazer aqui uma espécie de recapitulação, né, porque é espaçadas as exposições, então é importante a gente entender o que foi dito até aqui. Capítulo 1, né, a primeira parte que a gente falou sobre o chamado de Jonas, que vai do primeiro verso ao verso 3, né, nós falamos que depois de ser conhecido Jonas, por ser um profeta que pregou prosperidade e avanço no território de Israel, Jonas foi chamado para uma missão que eu denominei de desagradável, que era justamente clamar contra Nínive. E a gente entendeu que clamar contra Nínive era oferecer perdão em caso de arrependimento. Por isso essa missão se denominava como uma missão desagradável. Nós vimos que Jonas se dispôs, ou seja, se colocou à disposição, porém para fugir da presença de Deus e se colocar indisponível para essa missão. Ele fugiu por uma região totalmente contrária à região para a qual Deus o tinha designado. Vimos também que, da mesma forma, Deus nos chama a abrir mão daquilo que nós temos de maior estima para cumprirmos com a sua santa vontade. E pregar o Evangelho, essa foi uma das aplicações, requer renúncias, e não é uma tarefa fácil. Requererá de nós abrirmos mãos de muitas coisas que nos estimam, que temos por apreço. A partir daí, nós vimos aquela cena cinematográfica, quando Jonas entra ali no barco em direção a Tarsis, e ele começa o seu diálogo com os marinheiros, e nós vimos o quanto que Deus usa a sua criação para mostrar para Jonas que ele estava em caminhos de morte, de desobediência e de rebelião contra o próprio Deus. E o Senhor faria tudo o que fosse necessário para trazer Jonas de volta ao centro da sua vontade. Vimos que Jonas dorme em meio à tempestade, como uma espécie de fuga do Senhor. Ele não ora para que Deus o livre da tempestade, para que livre os marinheiros e toda aquela embarcação, mesmo tendo sido chamado a atenção por um pagão, o chefe dos marinheiros.
Jonas aí, na primeira vez, vai preferir morrer ao invés de se arrepender. E nós vimos de forma prática que é isso que o pecado faz conosco. Nos torna insensíveis à voz de Deus, gerando em nós fuga da sua presença, perda de comunhão, incoerência de fé, coração endurecido, evidenciado pela falta de arrependimento. A falta de arrependimento é um sinal de que estamos insensíveis à voz de Deus, fugindo da sua presença, em quebra de comunhão com o Senhor. A partir do capítulo 2, nós vimos aqui Jonas dentro do grande peixe. E nós vimos também que mesmo quando nós estamos distantes de Deus e perto de experimentarmos a morte, o Senhor envia o resgate. Esse grande peixe que engole a Jonas é sim o fundo do poço, mas também é fruto das misericórdias de Deus em salvar o profeta, quando o próprio profeta reconhece que ao Senhor pertence a salvação. O clímax ali de todo o livro, ao Senhor pertence a salvação. Ele reconhece isso com um salmo de louvor e um salmo de gratidão. Nós vimos que isso também acontece conosco, quando nós não damos ouvidos à voz de Deus enquanto está tudo bem, porém se faz necessário que o Senhor nos leve muitas vezes ao fundo do poço para que entendamos a realidade, a fim de que possamos nos arrepender. E aí Deus vai mandar com que o peixe cuspa Jonas de volta para que ele possa cumprir a sua missão. No último sermão, no capítulo 3, de 1 a 10, Jonas e a cidade de Nínive, Deus restaura Jonas e de imediato restabelece todas as suas funções de profeta, de arauto do Senhor. O perdão de Deus nós vimos que é um perdão perfeito e ele é um modelo para o nosso perdão. Deus concede a Jonas ali uma nova oportunidade, uma segunda chance. É interessante o quanto que o capítulo 3 ele é análogo ao primeiro capítulo, né? As palavras, inclusive, são as mesmas. A diferença é que Jonas se dispôs para cumprir a palavra do Senhor, para fazer em conformidade com a palavra do Senhor. E nós vimos também que a mensagem de Jonas foi uma mensagem bem sucinta, bem direta. Em 40 dias, Nínive será subvertida ou será destruída. E para a surpresa de muitos, com essa mensagem tão pequena, tão simples, toda a cidade, do maior ao menor, se arrepende dos seus pecados, toda a cidade se volta para o Senhor. E nós vimos o quanto que a conversão do pecador não depende da propriedade ou da condição, né, de oratória ou da condição do pregador em proferir a mensagem do Senhor. Não depende do pregador, da capacidade, da oratória, do jeito dele explicar, mas depende somente de Deus e do seu Santo Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E nós vimos que Deus, né, e essa foi a aplicação final, não sei se os irmãos lembram, que Deus nos deu uma segunda chance, nos dá uma segunda chance. Essa história do mundo, a história de Adão e Eva, quando Adão e Eva pecou, no próprio Gênesis 3,15, é ali o proto-evangelho, Deus já dando a sinal de graça e misericórdia por meio do descendente, a segunda chance, ou seja, Deus não acabaria com o mundo ali, mas Ele faria um novo mundo por meio do seu unigênito. Interessante que essa segunda chance não foi dada a nós vimos isso. Porque se tivesse sido dada a nós teríamos desperdiçado mais uma vez. Mas essa segunda chance foi dada ao seu Filho e Ele não a desperdiçou. E é por isso que nós podemos ter fé nele, fé convicta de que o Senhor nos conduzirá até o fim. Em suma, né, agora para sintetizar tudo isso, né, Jonas trabalhou aqui com 4 cenas, olhando numa espécie de enredo, tá? A primeira cena, aquela cena é quando ele recebe o chamado e foge para Tarsis, né? Ali quando os marinheiros vão, mesmo resistindo, lançam ao mar e depois se convertem. Esse é um ponto importante, né? Os marinheiros vão se converter depois de receberem a notícia do qual Deus Jonas servia. Essa cena 1, que está no capítulo 1, ela está análoga à cena 3, que está no capítulo 3, que é bem próxima, né, bem parecido. A diferença é que Jonas recebe novamente o chamado, mas agora faz em conformidade com a palavra do Senhor. E Jonas prega e gentios se convertem. Lembra que quando ele fala qual Deus ele serve, no capítulo 1, gentios também se convertem. Tá? Estou aqui tratando de uma literatura hebraica, então a gente tem esses paralelismos.
Na segunda cena, no capítulo 2, ela vai estar análoga ao capítulo 4 que nós acabamos de ler. Jonas, no capítulo 2, louva a Deus pelo livramento e pela salvação concedida dentro do ventre daquele peixe. Ao Senhor pertence a salvação. No capítulo 4, Jonas, ao invés de louvar a Deus pela salvação e pelas suas misericórdias, agora ele vai resmungar pelo fato de Deus exercer misericórdia para com o povo inimigo. Então ela está antagônica, ela está batendo de frente com o capítulo 2. Temos o capítulo 1 com o capítulo 3, que também tem essas distinções, mas são análogos, e o capítulo 2 com o capítulo 4, que estão em choque. Né? É muito interessante entendermos o todo do livro do profeta Jonas dentro dessa perspectiva. E a gente chegou ao último capítulo, né, mostrando justamente como que essa história se desenvolve. E uma coisa que me chama a atenção quando eu leio o livro do profeta Jonas, eu acho que isso já passou pela cabeça dos irmãos, que se fosse a nossa história, né, se nós estivéssemos escrevendo esse livro, provavelmente nós teríamos parado no capítulo 3, porque no capítulo 3 é lindo, Jonas é restaurado, ele obedece ao Senhor, né, ele cumpre o seu chamado, e somando-se a isso ainda os ninivitas creem na palavra de Deus, se arrependem, prestam culto ao Senhor, todo mundo presta um jejum, veste pano de saco, é muito bonito, né, o capítulo 3. Um final perfeito, com início, fim apoteótico, a graça de Deus, as misericórdias sendo ressaltadas, olha que maravilhoso. O capítulo 4 é um capítulo frustrante, tanto é que você não vai ver essa encenação tão presente nas histórias infantis, normalmente eles param no capítulo 3, porque você pensa assim, quando você lê o capítulo 4, mas como assim, Jonas, de novo? Já tinha visto essa história no capítulo 1, eu pensei que você tivesse vencido toda aquela dureza de coração, como assim, Jonas? Novamente, o mesmo pecado? E aqui o capítulo 4, ele está aqui justamente pelo fato de que Deus ainda tinha uma lição importante para apresentar ao seu povo. Ainda não tinha acabado com aquela história bonitinha de que todo mundo tinha se arrependido e tinha dado tudo certo e ponto final e foram felizes para sempre, né? Havia ainda uma mensagem a ser transmitida por parte do Senhor aos judeus, aos hebreus aqui, e eles precisavam entender uma questão muito importante. Do verso 10 que eu li ao primeiro verso, né, o verso de número 1 no capítulo 4, com isso desgostou-se Jonas extremamente, ficou irado porque viu, né, o que Deus tinha feito e como o povo tinha se convertido do seu mau caminho, e Deus aqui se arrepende do mal que tinha dito que lhes faria e não fez, ou seja, ele não mais levaria ou daria a sua ira em até 40 dias, porque o povo havia se arrependido. Parece que a bomba relógio de 40 dias de Jonas, que Jonas tinha colocado sobre Nínive, tinha sido um fracasso. Todos se arrependem, e é interessante que até aqui todo mundo tinha se arrependido. Pensa comigo, lá no primeiro capítulo, os marinheiros já tinham se arrependido. Agora a cidade, uma grande cidade, uma metrópole, tinha toda se arrependida, tanto do maior ao menor, né, assim que o texto diz, né, e até Deus, de alguma perspectiva, tinha se arrependido, no sentido de não mais retribuir ou dar a paga pelos seus pecados, porque eles haviam se arrependido. Então há aqui uma sequência de arrependimento que é quebrado com o não arrependimento de Jonas. Jonas é o único que não se arrepende nesse ponto. Todos haviam se arrependido. A gente pensou que Jonas tinha se arrependido no capítulo 2, mas não. Há uma quebra aqui da história. Jonas é diametralmente oposto a Deus. Enquanto Deus se afasta da sua ira no final do capítulo 3, porque os ninivitas se arrependeram, Jonas se ira pelo mesmo fato, ou seja, eles se arrependeram, Jonas fica irado. O Jonas do capítulo 2 é aquele que está alegre pela sua própria salvação por meio do grande peixe. O Jonas do capítulo 4 é aquele que está irado pela salvação dos ninivitas.
Aqui, meus irmãos, isso aqui é um ponto importante, porque isso aqui vai perdurar até o Novo Testamento, que é esse sentimento provincialista, um sentimento nacionalista exacerbado, onde os hebreus, e aqui Jonas mais especificamente, era mais preocupado com a salvação dos seus do que com o Deus que salva. A preocupação era os seus e a salvação do povo eleito do Senhor, e não com o Deus que salva. Jonas considera a si próprio e o seu próprio povo merecedores da salvação, enquanto que Nínive, aquela cidade sanguinária, inimiga do povo eleito de Deus, deveria ser subvertida, destruída. Ele até aceitava que Deus salvasse, pecadores, mas pecadores iguais aos ninivitas, aí também não. Esse era o ponto de Jonas. O que Jonas está dizendo aqui, e esse é um ponto muito importante, ele está agindo como se em Deus não houvesse justiça. Há uma falta de justiça na parte divina. Pense comigo, Jonas está pensando, será que Deus está agindo de forma justa para com os ninivitas? O que Jonas não contempla aqui, embora soubesse, é que para nos salvar, a justiça que Deus requer não é a nossa. Deus requer a justiça do Filho. A salvação de pecadores está no campo da graça e das misericórdias do Senhor. E a justiça que é necessária para a nossa salvação, ela é requerida somente do Filho. Não é que Deus dá de ombros para a sua justiça, mas Ele requer a sua justiça do seu Filho. Ele não requer a justiça de nós, e por isso há um perigo muito grande quando nós pedimos a justiça de Deus para nossas vidas, porque a justiça de Deus para nossas vidas seria basicamente a ira eterna, o inferno. E por isso que nós temos sempre que clamar por misericórdia, porque assim que Ele age conosco, não contemplando a sua justiça, mas levando a sua justiça para com o Filho, e conosco nos tratando segundo as suas infinitas misericórdias e a sua graça. Esse é um ponto importante, é claro no Novo Testamento, quando Paulo fala que todos pecaram e carecem da glória de Deus, onde ele fala também que não há um justo, nenhum sequer, não há quem entenda e quem busque a Deus, todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, nenhum sequer. É o ponto que se todos fossem cobrar a justiça, não haveria como ninguém ser salvo. O que Jonas aqui, meus irmãos, ele quer fazer é dar uma de Deus. Ele mesmo quer estabelecer quem deve ou não ser salvo. Esse é o ponto. É como se ele falasse assim, se eu fosse Deus, as coisas ou os acontecimentos seriam diferentes. Você vê que no verso 2, quando fala assim, e orou ao Senhor e disse, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra, por isso me adiantei fugindo para trás, porque eu sabia que é Deus clemente, misericordioso, tardio em irar-se, grande em benignidade, que te arrepende do mal. Ele começa a elencar uma série de atributos de Deus. Ele começa a fazer aqui teontologia, ou seja, estudo do ser de Deus a partir dos seus atributos. Ele está correto em elencar esses atributos. O problema é que Deus é acusado de ser clemente, misericordioso, benigno, tardio em irar-se. Ele não louva a Deus pelos seus atributos, por quem Ele é, mas ele passa a resmungar com Deus pelos mesmos atributos que ele havia louvado no capítulo 2. Interessante que o Richard Phillips, um comentarista que eu prezo muito, ele comentando esse texto, ele vai falar que Jonas diz que Deus é gracioso e misericordioso, tardio em irar-se e grande em benignidade. No entanto, acreditava que era errado que essas bênçãos fossem concedidas a gentios que haviam demonstrado tanta violência contra o povo da aliança, contra Israel. Há uma questão aqui interessante, inclusive quando Jonas fala assim, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Olha que Jonas considera aqui o povo de Israel como seu povo, como a sua terra, mas não como o povo de Deus. Isso é um ponto fundamental, porque ele considerando Israel como seu povo e não como povo de Deus, mostra que Jonas se identifica mais com Israel rebelde
Israel aqui é dos reis rebeldes que faziam aquilo que era mal, né, que estava a ponto de ser destruída pelos assírios, no caso, o reino norte e o reino sul, posteriormente, pelo Império Babilônico. Mas o que se vê é um Israel que faz aquilo que é contrário à palavra de Deus. Jonas assume essa identidade muito mais nacionalista, e se identifica a despeito da etnicidade de Deus, dos céus, que é dada por meio da salvação em Cristo Jesus. Ele se identifica e se identifica com esse povo, né, que matava os profetas, que faziam aquilo que era mal diante do Senhor, mais do que com o povo de Deus que acabara de se arrepender. Os ninivitas que haviam se arrependido eram povo de Deus, mas ele se identifica mais com o povo pecador, que está contrário à palavra de Deus, do que com aquele que agora é povo de Deus. É interessante, meus irmãos, porque nós, seres humanos, somos automaticamente identificados e solidários com os seres humanos, né? A gente vive uma época em que a ordem criacional ela está um pouco errada, né? As pessoas colocam animais em cima de seres humanos, plantas em cima de seres humanos, aí você cria essa confusão. Mas seres humanos, né, são automaticamente identificáveis e nós possuímos uma solidariedade intrínseca por causa da imagem de Deus que foi colocada em todos os homens, ok? Mas nós ainda temos uma identificação maior com aqueles que são povo de Deus, com aqueles que correm, digamos assim, em suas veias, né, o sangue do Cordeiro. É por isso que Paulo fala que nós devemos fazer o bem a todos, principalmente aos domésticos da fé, no sentido de que a nossa identificação com o povo de Deus, ela é superior, inclusive, aos da nossa família, porque essa identificação, ela é proveniente do próprio Cristo. Isso mexe, inclusive, essa premissa, ela deve guiar as nossas escolhas, né, as nossas preferências, as nossas amizades, as escolhas dos nossos cônjuges, as nossas afinidades, tudo isso com quem nós mais nos relacionamos em nosso trabalho. O que deve guiar a nossa vida é a identificação norteada pelo Evangelho, e não pela etnicidade, pela nacionalidade, pelo time de futebol que eu prefiro, ou por outras questões que estão totalmente distantes, infinitamente distantes da identificação que nós temos por um cristão. Jonas não tinha entendido isso. Ele prefere mais o seu povo, a sua etnicidade, né, a sua terra, do que aqueles que haviam se convertido ao Senhor. No verso de número 3, agora, né, vamos começar as sucessões de petições aqui de Jonas. Ele vai começar a pedir morte, né, desenfreadamente. Ele vai falar assim: peço-te, pois, Senhor, tira a minha vida, porque melhor é morrer do que viver. Você vai ver que todas as vezes que isso acontece é por causa do pecado de Jonas. Ele já tinha feito isso no capítulo 1, né? Ele tinha pedido para ser lançado ao mar ao invés de se arrepender. Isso vai acontecer 2 vezes no capítulo 4. Ele vai pedir morte. É como se Jonas dissesse a seguinte coisa: você vai perdoar Nínive somente por cima do meu cadáver. É como se ele falasse assim: tudo bem, você vai perdoar, mas só por cima do meu cadáver. Ele se coloca, né, na pé de igualdade com Deus. Isso é muito importante, meus irmãos, porque às vezes a gente olha para essa história e esquece e não entende ou esquece de aplicar isso às nossas vidas, no sentido de que o nosso pecado e a nossa ira contra Deus, né, nos faz realmente perder o senso de propósito da vida. Isso é um ponto fundamental. Diante dos nossos pecados, afundado dos nossos pecados, nós reagimos como cegos, como crianças mimadas, sabe? Se Deus não nos faz aquilo que nós queremos, então não vale a pena viver. Então eu não quero mais, então eu deixo, não, então eu também não faço isso, então eu também não vou para a igreja, então eu também não faço mais aquilo. Parece que nós reagimos a essas circunstâncias, né, como uma espécie, isso por causa do nosso pecado, por causa da nossa ira, como crianças. É isso que Jonas está fazendo aqui. O pecado, ele é muito sério e nos faz perder a noção de racionalidade. Jonas quer morrer porque, para ele, a sua vida
Se Deus agisse dessa forma, não faria sentido. Olha que coisa louca. Jonas está conversando, falando diretamente com aquele único capaz de dar sentido à sua vida, Deus. E ainda assim ele fala que é melhor morrer do que os ninivitas serem salvos. Então ele está aqui muito mais interessado, ele está entranhado nos seus pecados, entranhado na sua maldade, a tal ponto que ele não consegue reconhecer ou de frente de quem ele está, o autor da vida, aquele que dá sentido às nossas vidas, e ainda assim ele não consegue compreender. Né? E no versos número 4 a 5, começa agora esse diálogo, né, com o Senhor, e disse o Senhor: é razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade, se assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada e repousou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Você vê que a resposta do Senhor é uma resposta branda, paciente, porque com a resposta primeira de Jonas, né, essa petulância de Jonas, Deus poderia simplesmente ter acabado ali, exterminado Jonas e pronto. E ele já fez isso, ele fez isso com Uzá, ele fez isso com Sodoma e Gomorra, ele fez isso com a geração do dilúvio, ele fez isso com Ananias e Safira. Deus, porém, nesse contexto, agiu com paciência e longanimidade. A pergunta do Senhor é razoável, ou seja, é racional, tem sentido essa sua ira diante dos fatos que ocorreram? Meus irmãos, o livro de Jonas é um livro que narra as misericórdias de Deus. A temática é a misericórdia de Deus. Deus tinha agido com misericórdia para com os marinheiros. Deus, uma vez, agiu de misericórdia para com Jonas, agiu de misericórdia para com os ninivitas e agora agia com misericórdia novamente para com Jonas. É a paciência, é a longanimidade de Deus, o seu amor, que muitas vezes para nós soa como se fosse algo benevolente demais, sabe? Mas é a benevolência de Deus. E aqui nós vemos, é claro, que nós não devemos olhar para o livro de Jonas em terceira pessoa, sabe? Jonas, os ninivitas, os hebreus. É como se nós estivéssemos fora e olhando o livro por cima, ou de fora contemplando o que está acontecendo. É um livro para nós, meus irmãos. E sendo um livro para nós precisamos olhar em primeira pessoa, quer seja do singular ou quer seja do plural, que é o melhor adequado, que é um livro à igreja. Dentro desse ponto de vista, pense comigo que Deus poderia sim ter desistido de nós. Deus poderia ter nos exterminado. Deus poderia ter acabado conosco. Nós já demos motivo suficiente para isso. Alguém que acha que não. Mas Ele tem sido paciente conosco. Ele tem sido paciente com os nossos erros, com os nossos pecados, com as nossas iras, com as nossas reações mimadas, muitas vezes. Jonas somos nós. E Deus tem sido longânimo a ponto de não nos tratar com a sua justiça, mas nos tratar mediante as suas misericórdias. Quantas vezes o Senhor foi longânimo conosco e paciente, nos ensinando, conduzindo uma pessoa mais velha a nos ensinar a ter paciência, o pastor, poderia ter dado ali uma resposta, nós, mas foi paciente, foi longânimo, foi cuidadoso, foi carinhoso. Senta aqui, não é assim que se faz. Vamos conversar aqui. Quantas vezes o Senhor nos tratou assim? E quando nós olhamos agora, podemos muito bem falar, eu acho que fulano, ciclano pegou leve comigo. Foi Deus tratando você, me tratando, em algum ponto da nossa caminhada cristã. E o Senhor faz isso conosco. Ele suporta as nossas fraquezas. O Richard Phillips, mais uma vez, ele fala isso. Deus suporta as nossas fraquezas,
do nosso pecado e nunca desiste da nossa salvação. Como nós vimos aqui domingo, o caráter de Deus ele é imutável. E se Ele nos elegeu, Ele vai nos salvar. Ele vê o fim a partir do início e sabe da glória que Ele conquistará para si mesmo por meio da sua graça perseverante e paciente. Deus terá ainda muito mais glória ao salvar pecadores como eu e você, que muitas vezes somos resistentes à sua palavra. São pecadores como Jonas, que são muitas vezes resistentes à sua palavra. Verso de número 4, essa resposta de Deus à pergunta de Jonas, é interessante porque quando Deus pergunta alguma coisa, aqui é razoável essa tua ira, não é porque Ele não sabe, A gente já chegou a esse consenso. Deus não pergunta porque Ele quer saber de alguma coisa. Porque afinal não há nada que Ele não saiba. As perguntas de Deus, elas sempre pretendem nos ensinar algo, ou expor o nosso íntimo e o quanto nós somos culpados pela nossa desobediência e pelo nosso pecado. Tá bom, meus irmãos? É assim que toda vez que nós lemos a Bíblia e nos deparamos com uma pergunta feita por Deus, nós simplesmente devemos nos perguntar: Deus está fazendo essa pergunta a mim, então o que eu devo aprender com ela? Não é o que eu devo responder a Deus, mas é o que eu devo aprender com a pergunta que Deus está me fazendo. Deus é o modus operandi de Deus, muitas vezes, na narrativa bíblica. Como é que Ele agiu com Adão? Adão, onde estás? Será que Ele não sabia onde Adão estava? Não, Ele queria ensinar algo para Adão. Quando Ele fala com Caim: onde está Abel, teu irmão? Ou com Jó, com aquelas perguntas filosóficas do capítulo 38, que mais colocou o Jó ali no seu devido lugar, mostrando que ele, na verdade, não sabia era de nada. Na verdade, essas perguntas mostram que Deus está expondo o coração do ser humano. E Jonas aqui estava sendo exposto, quando Deus pergunta se é razoável essa sua ira. E olha que Jonas simplesmente não responde. Ele vira as costas para Deus e sai da cidade, se assenta ao oriente da mesma e ali faz uma enramada, e repousa debaixo dela à sombra até ver o que aconteceria à cidade. Ele não vai responder a indagação do Senhor, não vai dar ouvido à voz de Deus, permanece no seu estado de superioridade e de ira. E aqui, quando fala que ele se assenta fora dos limites da cidade, aguardando ali ainda o juízo de Deus, parece que ele ainda nutre uma esperança de que Deus pudesse cumprir aquela palavra de juízo, que em até 40 dias Nínive seria subvertida. Aqui está falando, ele espera, se assenta no alto da cidade, e espera para ver o que vai acontecer à cidade. Deixa eu dar uma olhada aqui para ver se Deus vai até o final com essa ideia de não levar a sua ira a essa cidade, de perdoar os seus pecados, de salvá-los. Será que Ele vai levar isso até o final? Parece que Ele está agindo dessa forma. Ele faz aqui uma espécie de abrigo, e talvez até para permanecer por muitos dias naquele abrigo, até que pudesse então contemplar a destruição da cidade. E mais uma vez, quando a gente olha isso para nós, muitas vezes ficamos como Jonas, como uma espécie de espectador da desgraça, sem nos alegrarmos com a salvação dos ímpios. Deus nos chama não para o final de uma vida, de uma pessoa que rejeitou o Senhor, dizermos assim: bem feito, eu falei para Ele, eu avisei, eu fui... Não, a palavra do Senhor é clara ao dizer que o Senhor não se alegra com a perdição dos ímpios. E nós também devemos agir da mesma forma, com compaixão. A ideia que é trazida aqui, e que nós precisamos entender, é que Ele nos chama para nos identificarmos como pecadores e nos compadecermos destes pecadores, porque assim o Senhor Jesus fez conosco. O que Deus está querendo mostrar para Jonas aqui é que, em certo ponto, Nínive não era tão mais pecadora que Israel, se eles olhassem bem. Afinal de contas, Israel tinha recebido a revelação
tinha por seu pai Abraão, profetas, né? Enfim, tinham recebido a lei, os profetas, foram ensinados na palavra do Senhor, conheciam a palavra do Senhor e ainda assim estavam rejeitando o Senhor deliberadamente. Os ninivitas receberam uma mensagem sucinta e todos se arrependeram dos seus pecados. Ele está falando aqui, olha, não é bem assim como você está pensando que Israel é melhor do que Nínive. Não é bem assim. Se vocês foram alcançados pela graça, pelas misericórdias de Deus, os ninivitas também podem ser alcançados. Afinal, são todos farinha do mesmo saco. Afinal, são todos filhos da ira em algum ponto e foram transformados segundo a imagem de Cristo no decorrer da história. Não há por que se considerarem superiores, né? E é assim que o Senhor nos chama, a entender aqueles que estão perdidos em seus pecados, como nós estivemos um dia, como nós estávamos um dia. E é assim que ele tratou Jonas, a partir do verso de número 6 até o verso de número 11. Jonas agora vai ser tratado, ele começa assim no verso de número 6, então fez o Senhor Deus nascer uma planta, que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra à tua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta, né? É interessante que é possível que esse abrigo que Jonas construiu, ele não tenha sido suficiente para livrá-lo do sol. A condição climática ali do Antigo Oriente Próximo, dessa região, é muito calor, é muito sol escaldante, um clima muito seco, então muita insolação. Então talvez Deus tenha feito crescer essa planta sobre a cabeça de Jonas justamente para livrá-lo desse calor, né, excessivo. E é por isso que ele vai fazer crescer essa planta, para dar uma espécie de conforto para Jonas. Porque o sol aqui, o sol dessa época e também dessa região, era um sol escaldante. E Jonas vai se alegrar com o cuidado que Deus vai exercer sobre a sua vida, pela providência de Deus em preservar a sua vida. Está aqui, Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Ele devia estar sofrendo bastante com o sol, e ele se alegra pela providência divina em dar a ele um certo conforto até que ele pudesse esperar a destruição da cidade. Talvez ele até estivesse esperando, olha, está vendo, Deus está fazendo crescer essa planta, talvez ele tenha desistido dessa ideia de salvar esses pecadores desgraçados, digamos assim, e agora ele está esperando, fala assim, espera com conforto aí, porque vai dar certo, né? Talvez ele possa ter interpretado dessa forma e se alegra por causa dessa planta que cresceu sobre a sua cabeça. Mas a felicidade dele vai durar pouco, né? Porque a partir do verso 7, Deus vai enviar um verme, né? Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta se secou. E nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, o sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que ele desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo, melhor me morrer do que viver. Jonas, sua felicidade dura até Deus mexer no seu conforto. Interessante isso, né? Ele estava super feliz, né? Talvez tivesse até esquecido ali de que Deus tinha perdoado os ninivitas. Quando Deus mexe no seu conforto, Jonas fica irado mais uma vez. E pela terceira vez, né, ele pede a morte. E a terceira vez aqui a gente sabe muito bem, meus irmãos, não é uma coincidência. O autor bíblico não está colocando isso aqui por acaso. Está colocando isso porque ele estava com uma convicção de fato que queria morrer. Se ele pedisse uma vez, acontece. 2 vezes, 3, né? O cara pede música. Não, porque realmente está convicto daquilo. Está convicto. Ele tinha realmente a noção do que ele estava falando. Ele se ira mais uma vez, né? A ira que revela os nossos ídolos, revela quem nós somos, as máscaras que caem diante da nossa indignação ou diante da nossa ira, e ele mostra mais uma vez quem ele é. Ele se ira, olha que interessante, que a primeira vez que ele se irou quando se sentiu ofendido
pela salvação dos ninivitas, uma espécie de egocentrismo, né? É o meu povo em primeiro lugar. A segunda vez foi por causa da perda de conforto, a ideia de que ele se ira por causa da sua idolatria ao conforto, ele se ira no calor, diante do conforto que Deus havia o dado. É interessante porque muitas vezes, isso eu aplico para nós, para nossas vidas, nós estamos dispostos, meus irmãos, a amar a Deus desde que Ele não interfira no nosso conforto, desde que Ele não interfira nos nossos ídolos. Quando o nosso conforto é retirado, quando a nossa vontade é tocada, quando o nosso status é arrancado, nós ficamos irados. Muitas vezes, até mesmo desejando a morte, talvez não a morte física, mas a morte espiritual, ou talvez até mesmo a morte física. Essa ira exacerbada é um sinal de que a nossa fé não está somente no Senhor. Temos coisas que se somam ou que somam a nossa fé para nos garantir a alegria e a felicidade, porque se a nossa alegria estiver somente em Cristo, pode ser tocado no nosso conforto, pode ser tocado no nosso status, pode ser tocado no nosso trabalho, pode ser tocado na nossa família, porque nós estaremos seguros em Cristo. Até aonde, ou até quando, ou até que ponto nós estamos dispostos a seguir a Jesus? Essa é a palavra que está sendo dada aqui. Porque quando foi tocado o conforto, a sua felicidade, a sua alegria acabou na hora. E aí, meus irmãos, quando acontece conosco de perdermos nossos empregos, perdermos a nossa condição financeira, termos que muitas vezes tirar os nossos filhos de uma escola melhor por causa de uma circunstância tal, nós passamos a andar irados diante de Deus, não mais gratos, não mais louvando como no capítulo 2 pela salvação, mas porque foi tirado o nosso conforto. Muitas vezes nós agimos de forma rebelde, não somente o conforto financeiro, mas às vezes o conforto eclesiástico, né, num status, numa liderança, num ofício. A questão é que o Senhor, o Deus da nossa vida, e Ele faz conosco o que Ele bem desejar. E quando Ele quer nos ensinar, né, Ele pode fazer o que Ele quiser. Ele é Deus para isso. Né? Pode tocar, inclusive, na nossa própria vida. É Ele quem determina e nós devemos estar preparados para isso, para segui-lo, a despeito das circunstâncias, a despeito do nosso conforto. E que Ele, se possível for, retire de nós o nosso conforto para que os nossos ídolos sejam quebrados. Esse é um ponto importante, para que nós nos agarremos somente em Cristo. A partir do verso de número 9, agora Deus vai mais uma vez expor o coração de Jonas por meio das perguntas, né? E vai confirmar isso através do seu estado de pecaminosidade. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Você vê que ele mais uma vez aqui deseja a morte. E vemos que Jonas não fica quieto dessa vez. Da primeira ele deu de ombros, né? Se virou as costas para Deus, subiu lá no oriente da cidade, né? Esperou ali que acontecesse algo que ele estava esperando, talvez a destruição da cidade. Dessa vez ele responde de pronto emprego, né? Na hora, ele responde na hora. É razoável a minha ira até a morte. Ele está se sentindo no limite, ele não suporta mais ficar calado diante da injustiça de Deus em salvar pecadores como os ninivitas. Primeiro ele tinha salvado a pior raça de gente, e agora ele tinha aliviado o seu desconforto, tinha dado a ele um conforto em meio àquela angústia, e depois destrói a planta. Que incoerência desse Deus! O que Deus estava ensinando para Jonas aqui, meus irmãos, é que quando nós estamos presos a nós mesmos, ao nosso egocentrismo, preocupados apenas com o nosso próprio umbigo, a nossa fé murcha. A nossa fé não tem solidez suficiente para ficar
de pé. Quando o centro do mundo, o centro da nossa vida somos nós mesmos, a nossa fé ela não progride. Ela mingua até o ponto de morrermos espiritualmente. Jonas estava preocupado somente consigo, primeiro com o seu próprio povo, depois apenas com o seu próprio conforto. Ele, diante do Senhor, mais uma vez, deseja a morte. E aí que nós vemos, né, que quando o que Jonas estava preocupado era com aquilo que era supérfluo, porque o Senhor, a partir do verso 10, fala: tornou o Senhor, tens compaixão da planta que não te custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa pereceu. E eu não hei de ter compaixão da grande cidade de Nínive. Deus coloca aqui a ordem criacional no seu devido lugar. Jonas está virado por causa de uma planta, mas não estava feliz por causa de seres humanos que haviam se convertido diante da sua palavra. Seres humanos valem muito mais que plantas. Por que Jonas estava tão triste com a derrocada, digamos assim, daquela planta, com a morte daquela planta, e não estava triste pelo fato de em 40 dias Nínive fosse destruída? A incoerência estava em Jonas. E até mesmo os animais que foram salvos ali naquela cidade valem mais do que as plantas. A ordem criacional de Jonas não bate. A lógica do Senhor aqui é clara. Se você tem compaixão de uma planta que não custou nem trabalho para você, você não fez nem crescer, numa noite ela nasceu e na outra pereceu, eu não hei de ter compaixão da grande cidade de Nínive. Ele aqui acrescenta em que há mais de 120 mil pessoas, talvez ele esteja colocando aqui também a ideia de famílias, 20 mil famílias, é possível que seja assim, tá? E que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais, a ideia de mão direita, discernir entre a mão direita e a mão esquerda, no sentido de que eles não conhecem a palavra, eles não têm entendimento muitas vezes daquilo que é bom e é ruim, porque eles não tiveram a revelação do Senhor. Esses pobres coitados, digamos assim, embora não injustificáveis diante de Deus, não é esse o ponto, mas falando no sentido de que eu não terei compaixão desses pecadores que se arrependeram diante da minha palavra. Essa é a ideia que o texto está trazendo. E o ponto é que Jonas estava chateado com aquilo que era supérfluo. E não pensava e não focava naquilo que era essencial. Qual é a essência do livro de Jonas? Ao Senhor pertence a salvação. Aquilo que ele tinha dado glória a Deus através de um salmo de gratidão no capítulo 2. Essa era a vontade de Deus, salvar pecadores. E aí, meus irmãos, Jonas estava preocupado com aquilo que era periférico, mas não se preocupava com aquilo que era essencial. E muitas vezes isso acontece conosco, ao nos preocuparmos mais com estruturas do que com pessoas, com o nosso conforto do que em combater o nosso pecado, com a nossa posição do que o nosso arrependimento, com o nosso bem-estar do que o Evangelho. A prioridade da nossa vida não é definitivamente aquilo que nós temos, mas aquilo que nós somos em Cristo Jesus. E essa identidade, somente uma salvação verdadeira, com contrição e arrependimento diante da palavra do Senhor, pode dar. E outra, a boa notícia é que ninguém pode tirar essa condição. Ninguém. Isso é prioridade para a nossa vida. E eu termino perguntando justamente isso: qual tem sido a prioridade das nossas vidas? A nossa prioridade tem sido adorar a Deus, o nosso Senhor, o Senhor da nossa salvação, e anunciar a todos que estão perdidos essa graça que um dia nos alcançou. Ou nós ficamos vislumbrados e perdidos com as coisas deste mundo, com as circunstâncias, com os problemas, que são infinitamente menores do que o propósito de Deus para a nossa vida. Nosso coração fica muito mais
nervoso e muito mais ansioso por causa do problema que tem o meu trabalho, ou fica muito mais feliz pelo fato de eu cultuar a Deus no dia do Senhor, aquele que é o autor e consumador da nossa salvação. A ordem da nossa prioridade muito importa. E o modo como nós reagimos isso como uma oportunidade de levar o Evangelho àqueles que estão perdidos é fundamental dentro dessas circunstâncias. Nós não podemos, literalmente ou definitivamente, perder o foco em meio à perda de conforto, em meio ao sofrimento, ou por causa dos nossos pecados, ou por causa de um coração egoísta. Nós só entenderemos o propósito da nossa vida quando o Evangelho tiver definitivamente nos alcançado, quando a palavra do Senhor tiver nos alcançado. Porque quando ela definitivamente, eficazmente nos alcançar, não haverá reis, não haverá senhores, não haverá ninguém, porque todos vestirão panos de saco e estarão iguais, em submissão ao Senhor. Não haverá maior, não haverá menor, porque todos são pecadores e foram destituídos da glória de Deus, da sua presença, mas a sua palavra, ela somente nos restaurou de forma igual e agora nós estamos diante do Senhor para prestar culto a Ele. Diante dessa notícia, diante da palavra de Deus, diante da glória que o Senhor fez em nossas vidas, de tamanho, de ordem infinita, são os problemas deste mundo diante disso, que são as intempéries das nossas vidas diante disso, que são os acidentes diante disso, as dificuldades financeiras diante disso, ou quem sabe a morte de um ente querido diante disso. Por mais triste que seja, nada disso pode tirar a alegria que a salvação em Cristo Jesus nos dá. Nós não podemos definitivamente perder esse foco. A gente não pode, a gente só vai entender o propósito da nossa vida quando o Evangelho tiver nos alcançado, e um sinal disso, que o Evangelho é verdade nas nossas vidas, é quando não houver prediletos no nosso meio. Quando aquilo que Paulo disse aos Gálatas for verdade, porque todos, quanto foste batizados em Cristo, de Cristo vos revestiste. De sorte não poder haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E aqui, meus irmãos, nesse capítulo, há um alerta para nós. O alerta é claro, porque nós devemos ter muito cuidado quando acharmos que as coisas estão indo bem. Mais uma vez, devemos ter muito cuidado quando acharmos que as coisas estão indo muito bem, porque no capítulo 3 estava lindo, o capítulo 3 estava maravilhoso, estava tudo indo muito bem, os ninivitas tinham se arrependido, Jonas tinha voltado, tinha se arrependido, tinha pregado, olha, foi uma bênção, meus irmãos. Capítulo de número 3 foi uma bênção. Mas quando as coisas estão bem, é aí que nós devemos ter ainda mais vigilância. Porque muitas vezes, quando as coisas estão bem, nós tiramos o foco de Cristo e nos deixamos sermos enganados pelas circunstâncias. Passamos vamos na onda da maré que está boa, sabe? E a gente esquece de que é somente Cristo que pode nos fazer perseverar. Cuidado quando acharmos que as coisas estão indo bem. O fato de nós termos passado por um sofrimento, por uma tentação, termos vencido, isso não é garantia de que viveremos bem. Definitivamente. Se vencemos uma batalha, prossigamos para a próxima, com um olhar focado no Senhor Jesus, dando a Ele a glória pelas vitórias que Ele nos concede. Coloquemos o nosso coração no autor da nossa salvação e foquemos nele. Eu termino mostrando
Um fato curioso que o livro de Jonas ele acaba com uma pergunta, né? E eu não hei de ter compaixão com a grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Não há uma resposta para essa pergunta. O livro acaba. A partir daí é Miqueias. Jonas não responde. Eu acho que Jonas ele se arrependeu, porque se ele escreveu essa derrota inteira dele aqui é porque ele estava arrependido definitivamente. E quem não está arrependido não escreve, né, atrocidades ou pecados tão grandes cometidos como ele cometeu, e ele mesmo escriturou isso, né? Então ele era um homem arrependido. Mas essa pergunta deveria ser feita ao povo de Deus. Não terei compaixão então da grande cidade de Nínive, né, diante de tantas pessoas que se arrependeram, que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também há muitos animais. Jonas acaba com uma pergunta não respondida, e isso é feito de propósito, que é para nós respondermos. Nós devemos responder a essa pergunta. Nós devemos responder: teremos misericórdias com aqueles que estão perdidos? Ou teremos muito mais sentimentos nacionalistas, provincialistas, egocêntricos, perdidos e prisionados no nosso próprio eu? Viveremos com a alegria da salvação, anunciando a mensagem do Senhor a todos que estão perdidos, cumprindo com a vocação que o Senhor nos deu, e a vocação do que o Senhor nos dá, ela é para todas as áreas da nossa vida, no trabalho, vivendo o Evangelho da forma como o Senhor quer que nós vivamos, e assim refletindo a glória de Deus naquele local, na família, pregando, ou ensinando, ou discipulando, ou fazendo aquilo que o Senhor nos chamou, para que a glória de Deus seja manifesta a todas as nações. Israel, esqueceu, talvez nesse ponto, Jonas tinha esquecido, que Abraão foi chamado para que nele fosse bendita todas as nações da terra. E Jonas aqui é uma espécie de anti-Abraão, ou anti-Israel, lembrando do propósito de Israel, que era ser luz às nações. Ele é o oposto daquilo que Deus havia direcionado o seu povo. Deus quer que nós respondamos aqui, é que nós vivamos com um coração de misericórdia, de longanimidade, de paciência, de perseverança, de benevolência, aprendendo a tratar aqueles que talvez ainda não são da fé da mesma forma que Deus nos tratou e nos trata. Esse é um ponto importante para nós. Se Deus teve misericórdia de uma grande cidade como a cidade de Nínive, por que nós então não devemos ter misericórdia daqueles que estão longe dos arraiais de Cristo, talvez os nossos vizinhos, talvez pessoas que estão perdidas nos seus pecados, e que nós somos os primeiros a julgar no sentido de apontar o dedo, não que nós não devamos julgar no sentido bíblico, mas somos os primeiros a apontar o dedo, esquecendo que o Senhor é um Deus longânimo e misericordioso, que Deus pode, no sentido de tem poder, para salvar o pior dos pecadores, inclusive assim como nos salvou. A resposta aqui deve ser dada a mim e a você. Diante de uma cidade que foi falada aqui no último estudo, uma cidade tão perversa como a nossa, nós agiremos de misericórdia ou assentaremos sobre a cidade esperando a ira de Deus sobre ela, vivendo como se fosse a parte do nosso próprio pecado? Meus irmãos, Deus tem misericórdia de nós. Louvado seja Ele por isso. Ele é o autor da salvação, porque se dependesse de nós, mais uma vez, como lá no capítulo 3, nós teríamos desperdiçado essa chance. Mas o Senhor assegurou essa segunda chance a Cristo Jesus. E não somente a nós, ao povo de Deus que aqui se encontra, mas a todos os eleitos que ainda receberão o Evangelho por meio da pregação da palavra. Deus tem poder para isso e nós devemos nos alegrar com a salvação.